Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 27 de junho de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Antes de a gente meditar na palavra do Senhor, vamos aos recadinhos de sempre. Vocês querendo entrar em contato com a gente tem a nossa página no Face, o PIBBRO. Se você está nos acompanhando já pelo Face, está em casa, já pode mandar uma mensagem para nós pelo Messenger. Se houver alguma dúvida, algum pedido de oração que você queira colocar, alguma coisa que você queira conversar, e a gente prontamente te atende. Tá? Temos também o nosso canal no YouTube. Esse sermão ele é veiculado nas duas plataformas, tanto no YouTube quanto no Facebook, para que você possa ser abençoado, a gente possa ser bênção na sua vida. Essa é a minha oração. Quando a gente faz todas essas questões de gravação e tudo mais. Também na descrição do vídeo a gente tem o link de três canções, né, para você ter também a possibilidade de adorar o Senhor com música, cantando junto, meditando nas letras, fazendo daquelas canções orações suas, enfim, tendo esse momento musical de adoração ao Senhor, tá bom? Hoje nós vamos começar uma nova série, e essa série se chama Fim da História. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre os últimos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre o fim, vamos dizer assim. E o que nas minhas orações me fez trabalhar, estruturar uma série de mensagens dessa, foi o desafio que o Espírito Santo de Deus me deu nessa época de pandemia, em que o falar sobre Jesus, o falar sobre a pandemia, o coronavírus, as pestes e tudo mais que a Bíblia nos traz, como uma recordação de que Jesus está voltando, como a gente deve meditar e refletir sobre essas coisas. Eu já cheguei a falar um pouquinho sobre a volta de Jesus num sermão avulso algum tempo atrás, né? Mas eu vejo a necessidade de a gente meditar um pouquinho mais sobre os fatos que envolvem a volta de Jesus. E, basicamente, quando a gente vai falar sobre isso, eu gostaria de combinar umas coisas com vocês. Falar sobre a volta de Jesus e os fatos que envolvem a volta de Jesus, às vezes dá briga. E eu entendo que o Senhor Jesus não nos ensinou sobre o seu retorno, para que depois, no resumo de todas as coisas, a gente sentasse numa roda, discutisse e brigasse a respeito disso. O que acontece eu não vou ficar falando de linhas teológicas aqui. Se você não é muito ligado em estudos sistemáticos da teologia, ok, tranquilo, a gente segue em frente. Agora, se você já tem um conhecimento mais sistematizado da teologia, talvez você queira ou espere que eu vá falar qual é a minha linha escatológica. O que é escatologia? É justamente a doutrina bíblica que fala das últimas coisas, dos últimos tempos. Não vou falar da minha linha escatológica, não vou ficar defendendo a linha escatológica que eu sigo, acho que isso não tem a ver com aquilo que a gente quer fazer aqui. Por que existem tantas linhas de pensamento diferentes sobre a volta de Jesus? Existem porque Jesus deixou para nós, e os apóstolos deixaram para nós, uma série de eventos que vão acontecer ao longo da história, ou no final da história, indicando e narrando a volta de Jesus e o que envolve a volta de Jesus. O que acontece é que não existe uma ordenação clara dos eventos.
qual é a ordem que os eventos vão acontecer? Claro, a gente entende que dentro de todo um processo, a volta de Jesus, o juízo final, estão lá para frente. Mas alguns elementos disso, a gente não tem uma visão clara, uma informação bíblica clara de qual é a ordem disso. Portanto, alguns teólogos arranjam esses eventos numa certa ordem que, dentro da visão deles, faz sentido. Outros, em outra ordem. A gente tem mais ou menos entre 5 e 6 linhas que rearranjam a ordem dos eventos e que entendem que algumas coisas vão acontecer literalmente, outras que não vão acontecer tão literalmente assim, embora todos nós que tenhamos conhecimento da palavra de Deus, todos nós a gente sabe que a volta de Jesus não é simbólica, ela é clara, ela é literal e ela vai acontecer, não é nenhuma questão de fé, é uma questão de tempo. Portanto, algumas questões de compreensão desses eventos e ordem desses eventos, elas podem mudar, mas não os eventos em si. E é isso que a gente vai trabalhar dentro daquilo que é importante para a bênção da nossa vida, tá bom? Outro mito que eu quero desfazer antes de a gente começar é doutrina das últimas coisas é coisa que a gente fala do Apocalipse. Não é, não está fechado no Apocalipse. Aliás, o Apocalipse fala de muitas coisas que têm a ver com o nosso presente e não necessariamente com o nosso futuro, né, ou com o futuro da humanidade. Nós vamos falar sobre o Apocalipse também, mas você vai ver que nós não vamos fechar essa série em textos do Apocalipse, a começar pelo texto de hoje. O texto de hoje não vai falar sobre o Apocalipse, entende? Então, quando a gente fala sobre a volta de Jesus e o que envolve os últimos acontecimentos da história como a gente conhece, nós não estamos falando de Apocalipse, fechando no Apocalipse. O Apocalipse é muito importante, mas ele não é a nossa fonte bíblica única nesse caso, ok? A ideia aqui é que a gente reacenda a nossa visão bíblica e a nossa esperança, a esperança que o Senhor Jesus nos deixou sobre a sua volta, tá bom? E para isso nós vamos hoje falar sobre a volta de Cristo, quando e como. E para isso a gente vai ler o texto que está lá em Mateus 24, 31, 32, 36 e até o 40. Tá bom? E o texto diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Antes de nós continuarmos, vamos orar?
Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós te pedimos, Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor nos ensine, que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente, no nosso coração e fale conosco de maneira poderosa, para a gente poder, Senhor Deus, receber vida que vem da Tua palavra, Pai, e relembrar e meditar sobre esse fato tão importante, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento. Fala conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. O primeiro elemento que eu gostaria de colocar aqui dentro da nossa proposta de hoje, no sermão, é que a volta de Jesus será gloriosa, global e definitiva. A volta de Jesus será gloriosa, global e definitiva. O verso 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então a primeira dentro desses elementos, uma das coisas que a gente precisa entender é que a volta de Jesus será gloriosa. Se a primeira vinda de Jesus, quando ele nasceu, foi uma vinda que as pessoas nem notaram, uma criancinha que nasceu num estábulo e que o mundo não tomou conhecimento disso, seus pais tomaram conhecimento disso, alguns pastores tomaram conhecimento disso, talvez o dono do estábulo tomou conhecimento de um menino que veio ao mundo, e um pouco mais tarde os magos tomaram conhecimento disso, mas o mundo não tomou conhecimento, nem viu quando o Filho de Deus, o Filho do homem, Jesus Cristo, veio ao mundo. Foi uma chegada humilde, foi uma chegada discreta, mas a segunda vinda de Jesus não vai ser uma chegada discreta como a primeira. Não vai ser uma chegada humilde, uma criança de uma família pobre, de um nascimento pobre, numa estrebaria, num lugar totalmente inadequado para uma criança nascer. Não vai ser essa a chegada do Filho de Deus. Jesus vai chegar de uma maneira gloriosa, cheio de poder e cheio de glória. Então não importa nesse momento o que você pensa sobre Jesus. Não importa se você acha que ele é um bom homem, não importa se você acha que ele é um bom filósofo judeu, não importa se você acha que ele é um bom mestre, se ele é um bom articulador do amor, não importa se você acha que ele é um pacifista, não importa se você zomba dele, não importa se você acha que ele é uma pessoa magnânima para você ir lá na igreja e cantar sobre ele. O que importa é que vai chegar um dia em que as pessoas vão estar vivendo a sua vida, na sua rotina de sempre. E o céu vai se abrir naquele momento. E uma figura humana, envolta na sua natureza divina, poderosa e gloriosa, vai aparecer no céu. E o mundo vai parar. E o mundo nunca mais, aliás, vai ser o que ele era até então. Todas as pessoas vão ver essa figura gloriosa. E se você o adorou, se você foi fiel a ele, se você zombou dele, se você não se importou com quem era Jesus, se você achou que ele era simplesmente um homem, se você achou que ele era mais do que um homem, um ser iluminado, sei lá, tudo isso vai ser confrontado e vai ser colocado diante de uma cena, que é você, o mundo, olhando Jesus Cristo, cheio de poder e cheio de glória. E isso vai ser incontestável. Vai ser global, porque todas as pessoas do mundo naquele momento vão ver Jesus no céu, chegando, descendo dos céus e vindo para cá. Vai ser
definitivo, porque uma vez Jesus abrindo os céus e o mundo todo enxergando ele descendo para tomar posse de todo o reino mundial, não vai ter volta. A política mundial não vai ser a mesma, a economia mundial não vai ser a mesma, os relacionamentos no mundo não vão ser mais o mesmo, nada vai ser o mesmo. Se Jesus voltar hoje, eu tenho certeza de que você vai olhar para o céu e você vai perceber que a sua agenda não vai fazer mais sentido. Se você queria casar, isso daí não vai fazer sentido para você. Se você estava querendo aquela promoção na sua empresa, isso não vai fazer sentido para você. Se você tinha uma prova importante amanhã, isso vai perder o sentido. Se você queria trocar de carro, isso vai perder o sentido. E até se você tinha um problema terrível para resolver amanhã, isso também vai perder o sentido, porque os olhos vão estar cravados naquela figura gloriosa e cheia de poder que está descendo para tomar conta de todas as coisas, para interferir em toda a história. O fato de o mundo estar no maligno, né? O apóstolo Paulo diz, o mundo jaz no maligno, as pessoas estão mortas, perdidas nos seus delitos e pecados, e portanto elas vivem em trevas. O dia que o Senhor Jesus chegar aqui, os povos vão se lamentar, porque eles estão em trevas. Mas o Senhor Jesus vai chegar com glória e majestade e poder e vai confrontar tudo aquilo que estava na escuridão. A vida das pessoas vai ser fortemente confrontada. Não tem retorno. A vida vai mudar. A vida vai mudar. A outra coisa que a gente precisa entender em como será a volta de Jesus é também o quando. Quando Jesus vai voltar. E o verso 36 vai dizer assim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. É interessantíssimo que o Senhor Jesus, enquanto estava aqui, ficou inclusive sem essa informação. Nem ele tinha a informação de quando ele retornaria. Só o Pai tinha essa informação. E por isso, a gente precisa entender o que Jesus está querendo deixar aqui. O tempo da volta de Jesus não foi revelado para absolutamente ninguém. E isso é acrescentado da seguinte informação: Jesus vem de maneira repentina. Um dia, as pessoas vão estar dormindo, caminhando pela rua, se deslocando para o seu trabalho, voltando para casa, sei lá o que elas vão estar fazendo, e de repente Jesus vai voltar. E o dia do Senhor vai se estabelecer. E vai ser de repente, não vai ter aviso. Jesus não vai tocar a campainha. Jesus simplesmente vai chegar. Não tem aviso. Eu quero que vocês entendam, não tem aviso. Tem sinais que nos lembram que ele está voltando, mas não tem aviso de que tal dia, tal hora ele vai voltar. Isso a gente não tem. Nós vamos falar desses sinais que vão preceder a volta dele e por que esses sinais acontecem. Mas esses sinais não negam o fato de que a volta de Jesus vai ser de repente. Como um ladrão que entra na casa da gente e que não avisa. Não sabemos a hora nem o dia. Portanto, tomem cuidado, porque gente louca tem em tudo quanto é lugar. E em tudo quanto é geração. No ano 1000, um monte de pessoas, proprietárias de terra, venderam tudo, doaram tudo, para que elas pudessem ter acesso ao céu, porque elas entenderam que uma vez que fechou um milênio,
Jesus iria voltar naquele instante, porque falaram para ela que Jesus ia voltar. Então ela começou a se desfazer das suas coisas, das suas propriedades. Muitos nobres, né, naquela época da Idade Média, se desfizeram de um monte de coisa, venderam tudo para a igreja, doaram tudo para a igreja, para quando Jesus voltasse eles terem um pedacinho do céu, vamos dizer assim. Não aconteceu. Por quê? Porque quem falou para eles que Jesus ia voltar no ano 1000 estava enganado. Jesus já disse, só o Pai tem essa informação. Se é só o Pai, é só o Pai. Não insiste. Se Jesus disse, essa informação está com o Pai, porque você acha que alguém aqui nesta terra vai ter essa informação privilegiada. Deus não cuidou da informação direito, deixou vazar. É isso, né? O mais impressionante, sabe o que é? O mais impressionante é que isso continuou. No século XIX teve gente que chegou e falou assim, Jesus vai voltar no ano 1800 e tralalá. E naquele momento, naquela hora, as pessoas ficaram olhando para o céu e esperando, e esperando, e esperando. E Jesus não voltou. De novo, 1000 anos depois a gente não aprendeu, porque aí veio um versículo que nem está na Bíblia dizendo que 1000 passarás, mas de 2000 não passarás. E a gente ficou virando de 99 para 2000, com alguns achando que agora acabou, agora já era, porque passou do 1000, mas não ia passar dos 2000 e isso ainda estava na Bíblia. A pessoa ainda teve a pachorra de dizer que esse negócio estava na Bíblia. E vira e mexe, eu ainda escuto gente falando que em 2025, em 2043, em 2099, em sei lá que data louca que essa pessoa insiste em dizer, Jesus vai voltar. Quando Jesus disse que essa informação não competia a nós, que é de repente, e que é para a gente parar de colocar esse negócio na agenda, porque não tem agenda para isso. É de repente. Essa informação nunca, eu disse nunca, nunca vai estar disponível para nós. Quando é que vai estar disponível para nós? Quando Jesus voltar. E a gente ouvir aqui, voltando. Seja se nós estivermos aqui na terra, seja se nós estivermos descendo com ele no céu, nós só vamos saber da volta dele na hora. Então para de ir atrás de quando é. Para de ir atrás desses profetas que falam dia tal, ano tal, vai acontecer. Para porque todo mundo já errou. E errou porque não conhece as Escrituras. É de repente. E a gente precisa entender isso. A volta de Jesus, ela é gloriosa, global, definitiva e repentina. Então não tem data. Não tem data disponível para você nem para mim. É a hora que voltar. E a gente tem que estar preparado para isso. A segunda ideia é que, junto com a volta de Jesus, nós temos a questão do juízo, da salvação e da condenação. A volta de Jesus vem para estabelecer o juízo de todas as pessoas e separar pessoas salvas e pessoas condenadas. O texto no verso 37 vai dizer assim, pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então ele faz uma comparação com a história de Noé. Está descrita lá em Gênesis, dos capítulos 6 ao capítulo 9. E aí, o que acontece? Se você não conhece a história de Noé, deve conhecer mais ou menos, né? Mas só para refrescar a memória, Deus disse que ia destruir o mundo, mas escolheu Noé para construir uma arca. Naquela época, não chovia no planeta, o planeta era regado e irrigado de uma outra forma. Então, quando Noé começou a pregar e falar assim, olha, vocês vêm aqui para a arca que eu estou construindo, no meio do nada, não tem mar aqui perto, mas vocês vêm porque vai cair água do céu, vai chover.
Então vem para cá porque é melhor, é o único lugar seguro. E as pessoas elas não deram ouvidos para Noé. E elas continuaram vivendo a vida delas até o dia em que Deus fechou a arca com Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, mais aqueles animais que estavam juntos, e de repente começou a acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido no mundo. Começou a chover. Começou a chover e o dilúvio levou todos os que estavam fora. Só foram deixados os que estavam dentro da arca. Jesus, então, fazendo esse paralelo, ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar, é assim que vai ser no dia em que o Filho do Homem voltar. Nós estamos há 2000 anos pregando que Jesus vai voltar. E há 2000 anos as pessoas riem da nossa cara e dizem que isso daí é balela. Da mesma forma que lá com Noé, as pessoas não botavam muita fé nessa história de que vai cair água do céu, vai chover. As pessoas insistem em achar que nós estamos falando sobre lendas. Lendas essas que os apóstolos morreram por elas. Ninguém morre por uma mentira. Eu quero que você entenda isso. Ninguém morre por uma mentira que contou. Tá? Na hora do vamos ver, todo mundo abre o bico porque quer preservar a própria vida. Então, se Jesus vai voltar, é porque Jesus vai voltar. E um dia ele vai voltar. Nós estamos falando, nós estamos avisando, nós estamos falando, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, se prepara porque Jesus vai voltar. Ele falou, eu vou voltar, se prepara. Então a gente precisa se preparar. Mas vai chegar um momento em que as pessoas vão estar vivendo a sua vida e Jesus vai voltar. E nesse momento não vai existir mais lugar para se arrepender. Quem se entregou para Jesus, se entregou. E quem não se entregou, não vai ter mais possibilidade de salvação. Quando o texto fala, da mesma forma, quando o Filho do Homem chegar, 2 homens vão estar andando no campo, um será levado, outro será deixado, 2 mulheres vão estar trabalhando no moinho, uma será deixada, a outra será levada. Às vezes isso daí é conectado com o arrebatamento. Se você não sabe o que é o arrebatamento, você continue vendo essa série que a gente vai falar um pouquinho sobre arrebatamento, tá bom? Mas esse texto, eu tenho muitas dúvidas se ele fala sobre arrebatamento por um motivo muito simples. O texto, ele vai fazer um paralelo, o discurso de Jesus aqui faz um paralelo com como as coisas eram com Noé. Então, o que ele está dizendo? Que o dilúvio aconteceu e as pessoas que foram condenadas, essas foram levadas pelas águas do dilúvio. Da mesma forma, as pessoas vão estar aqui no mundo e quando Jesus voltar, algumas pessoas, até pessoas da nossa convivência, né? Pessoas que convivem juntas, uma será levada pelas águas da condenação e outras serão deixadas, porque elas se entregaram ao Senhor Jesus e estão salvas. Existe, portanto, vai existir essa separação em que pessoas da mesma família serão separadas, porque algumas serão salvas, outras serão condenadas. Pessoas num ambiente de trabalho, algumas serão condenadas, outras serão salvas. Pessoas que são amigas, uma será salva, a outra será condenada. Por quê? Porque existe dentro desse processo da volta de Jesus um encerramento de destinos em que você não pode, o tempo para você escolher, se arrepender, crer, vai chegar uma hora que tudo isso vai acabar e aí você vai ter que lidar com os frutos daquilo que você confiou e entregou para a sua vida, né? E se você se entregou a qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou a qualquer filosofia, ideologia, mas não se entregou a Jesus,
meu irmão, você está perdido, cara. E eu já começo dizendo, se entrega para Jesus, porque ele vai voltar. E no dia que isso acontecer, vai ser muito tarde. Você vai olhar e vai ser muito tarde. E você vai dizer, puxa, mas realmente isso aconteceu, mas vai ser muito tarde. Então se entrega enquanto tem tempo. Se entrega enquanto existe tempo. A outra questão que eu preciso dizer é que a igreja vai ser manifesta. No verso 37, aliás, não é o 37, eu esqueci de mudar aqui, mas no verso 30 vai dizer assim: E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Meus queridos, quando a gente vai falar disso, a gente vai dizer que o povo que Deus formou, que Deus escolheu para ser uma nova humanidade, dentro de todo esse processo de libertação e renovação do universo caído pelo pecado, essa nova humanidade, como sociedade do reino de Deus, a igreja, ela vai ser realmente manifesta como igreja. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente fala de pessoas que estão na igreja, que fazem parte das dinâmicas do povo de Deus, mas elas não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. E elas serão levadas pelas correntes da condenação se elas não se entregarem para Jesus. Muita gente que a gente acharia que era parte da igreja, a gente vai se surpreender e vai entender que elas não são parte da igreja. E o inverso também vai nos surpreender. Gente que a gente achava que nem era da igreja, mas que realmente creu no Senhor Jesus e se tornou um discípulo de Cristo Jesus, fazendo parte dessa comunidade de discípulos, essa comunidade do povo de Deus. Então, quando a gente trabalha com isso, e quando a gente pensa nisso, a gente vai perceber que algumas pessoas que sempre se mostraram muito religiosas, muito dedicadas no serviço da igreja, elas, no final das contas, não vão ser manifestas como parte do povo de Deus. E isso também é muito sério. Entenda, meu amigo e minha amiga que está me assistindo, me escutando agora. Não é porque você é membro de uma igreja, porque você vai na igreja todo domingo, porque você assiste os sermões online todo domingo, porque você foi batizado, porque você toma ceia, porque você participa de tudo que você pode, que isso te garante alguma coisa. A sua garantia é Jesus Cristo de Nazaré e a salvação que ele dá. Ou você recebeu essa salvação ou você não recebeu. Quem tem o Filho, diz o apóstolo João, tem a vida. E quem não tem o Filho não tem a vida, porque não recebeu vida no Filho de Deus. E tem um monte de gente que está morta nos seus delitos e pecados, mas que sabe levantar na hora que deve levantar nos cultos, sabe sentar, sabe cantar os cânticos, chora quando canta, quando ouve as ministrações, ora de uma maneira esplendorosa. Abraçou princípios cristãos, batizou não, tomou um caldo num dia de batismo, mas não teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus. Não importa, nesse caso, você vai ser levado pelas ondas da condenação. Então, fica esperto mesmo, tá? Saiba qual é o histórico que você tem com Jesus Cristo de Nazaré, se ele te salvou ou não. Não importa o que você tenha feito, o que é preciso é viver uma vida que crê no Filho de Deus. Por fim, quero deixar essas advertências para você. A primeira, reflita se você teve uma experiência real de salvação com Cristo, porque isso é fundamental para você receber salvação
final no dia em que Jesus voltar. Nós fomos salvos num passado, estamos sendo santificados e nosso processo de salvação vai finalizar no dia que Jesus voltar. Se nós somos salvos, esse processo ele vai terminar, nunca vai ser um download interrompido, entende? Mas precisa ter começado. Você foi salvo por Jesus? Você precisa ter isso em mente, isso precisa ser real na sua vida, senão não vale a pena. 2, não viva como se Deus não existisse, porque um dia Jesus vai voltar e você vai lembrar que Deus existe da pior forma possível. 3, prepare-se para a volta de Cristo. Como eu me preparo para a volta de Cristo? Eu vou te dar 2 sugestões, que é o motivo pelo qual Jesus veio a este mundo pela primeira vez e o objetivo pelo qual Jesus veio a este mundo e como isso muda a nossa vida. O motivo pelo qual Jesus veio é que Deus amou o mundo. Deus amou a mim e Deus te amou. E por isso ele se entregou na cruz, por mim e por você. O objetivo era nos purificar do nosso pecado para que a gente vivesse em santidade. Então, se você quer estar preparado para a volta de Jesus, viva em amor e santidade. Viva em amor e santidade dados por Deus na graça de Cristo Jesus. Prepare-se para a volta de Cristo. Eu quero orar por você nesse instante. Nós precisamos meditar sempre na volta do Senhor Jesus. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida, a minha vida, a vida desses que estão nos assistindo, Senhor Deus. Nós queremos Te pedir que o Senhor nos prepare. Nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos faça viver uma vida sempre tendo o Senhor como aquele que nos direciona, aquele que nos governa, aquele que reina sobre nós, aquele que nos faz viver uma vida de amor e de santidade em Ti, Senhor Deus. Nos ajuda a viver na perspectiva da volta do Senhor Jesus. Nos ajuda a viver, Senhor Deus, sem se esquecer de que esse fato, essa promessa é algo tão real, mesmo que em 2000 anos o Senhor não tenha voltado. A gente pode ainda manter viva a esperança de que o Senhor há de voltar sim. Por isso eu te peço no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a viver à sombra justamente desse fato, sempre preparados numa vida piedosa, numa vida de amor, numa vida de santidade, e que carregue em nós a marca do Senhor Jesus Cristo, como discípulos teus, Senhor Deus. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, estamos começando mais esta semana e, portanto, enquanto Jesus não volta, sejam bênção na vida das pessoas que cercam vocês, no mundo ao redor de vocês, sempre na esperança da volta do Senhor Jesus. Estejam sempre preparados. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa semana.